A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Salmo 34, verso 7. Que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que maravilha saber que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Quero falar hoje no anjo do Senhor. A expressão o anjo do Senhor aparece 53 vezes na Bíblia. Mas eu vou mencionar algumas coisas. No livro dos Salmos aparece apenas 3 vezes. No Salmo 34, verso 7, Salmo 35, verso 5 e o Salmo 35, verso 6. Vamos ver o que o anjo do Senhor faz aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor, mas não é de todos, é daqueles que temem ao Senhor. E ele acampa e os livra. A segunda coisa que o anjo faz é os livra. Mas o anjo também serve do Senhor para ir contra os inimigos do povo de Deus. Olha só, Salmo 35, verso 5. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Davi aqui no Salmo 35 está pedindo que Deus peleje contra aqueles que pelejam contra ele. E Davi então pede que o anjo do Senhor os faça fugir. Olha que coisa maravilhosa. O anjo do Senhor acampa-se aos redores que o temem e os livra, no Salmo 34, verso 7, mas ele faz fugir os inimigos do povo de Deus, os inimigos daquele que teme ao Senhor. Salmo 35, verso 6 diz: seja o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. O anjo do Senhor os faz fugir, o anjo do Senhor persegue os inimigos do povo de Deus. Que coisa maravilhosa! O anjo acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo faz fugir os inimigos, e o anjo persegue os inimigos, persegue aqueles que perseguem o povo de Deus. Também vemos o anjo do Senhor em Êxodo, capítulo 3, verso 2, naquela visão que Moisés teve da sarça que ardia e não se consumia. Êxodo 3, 2 diz: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Que anjo maravilhoso que aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo na sarça que Moisés viu. Também vemos quando o anjo do Senhor bradou a Abraão que ia sacrificar o seu filho. Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 11, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Está vendo? O anjo do Senhor que bradou a Abraão, impedindo que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. O anjo do Senhor também se encontrou com Agar quando fugia de Sara. E o anjo do Senhor, além de dar ordens a ela, diz em Gênesis capítulo 16, verso 11, que o anjo do Senhor falou qual seria o nome do menino. Diz aqui: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael, parece que Deus ouve a aflição. O anjo do Senhor também se encontrou com Balaão, saiu para se opor ao caminho de Balaão, que ia amaldiçoar o povo de Deus.
Números, capítulo 22, versículo de número 31, nós temos então, o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e postrou sobre sua face. O anjo do Senhor, também em Juízes, capítulo de número 13, verso 3, anunciou o nascimento de Sansão, a sua mãe. Juízes 13, 3, diz assim, que o anjo do Senhor apareceu também à mãe de Sansão. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, sua mulher era Esther, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. E o anjo do Senhor feriu o arraial dos sírios, matando 185 mil soldados. Isaías 37, 36. Então, 10 coisas do anjo do Senhor. Acampa-se ao redor dos que o temem. Segundo, os livra. Terceiro, faz fugir os inimigos. Quarto, persegue os inimigos. Quinto, aparece em uma chama de fogo. Sexto, bradou a Abraão. Sétimo, deu um nome a Ismael. Oitavo, apareceu a Balaão. Nono, anunciou o nascimento de Sansão. Décimo, feriu o arraial dos assírios. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva.